Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um estudo de célula para abençoar a sua vida e nós estamos iniciando uma nova série, a série Vozes. E nós queremos utilizar como um primeiro versículo 1 Coríntios 14, o versículo 10, que diz assim: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Então nós vemos nesse versículo que existem inúmeras vozes, mas todas elas têm um propósito, todas elas têm um objetivo, todas elas têm um significado. E isso nos leva a perguntar que tipo de voz nós temos ouvido. Muitas vezes nós estamos ouvindo a voz dos nossos problemas, a voz das nossas dúvidas, a voz das notícias, a voz do que os amigos estão falando. Qual tem sido a voz que você tem ouvido? E nesse mesmo capítulo de Coríntios, o versículo 11 diz: se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será para mim também um estrangeiro. Então, se eu não estiver entendendo o significado, o propósito daquela fala, daquela voz que eu estou seguindo, que eu estou ouvindo, não vai haver entendimento algum. É como se você fosse um estrangeiro num país, num outro país, e não conseguisse discernir nada. Então você está à toa, de bobeira, sem conseguir discernir o que você realmente está fazendo ali, até mesmo qual é o seu propósito de estar ali e de estar seguindo aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, ou nesse contexto que você está inserido. Em Apocalipse 4, o versículo 5 fala: e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, existe também uma voz que sai do trono de Deus. E se somos filhos de Deus, como a palavra assim nos diz, nós precisamos ouvir a voz que sai do trono de Deus. O que Deus está falando comigo, o que Deus está mostrando para a minha geração. Qual é a voz de Deus para a minha vida? O que Ele quer falar comigo hoje? O que Ele quer falar comigo para o meu futuro? O que Ele quer falar comigo sobre tudo o que nós estamos vivendo hoje? Então existe uma voz que sai do trono de Deus, e essa voz, ela é do Espírito de Deus. É aquilo que Deus tem para você e para mim. Qual era a voz do trono? Isaías, ele teve uma visão. No capítulo 6, no versículo 3, diz o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A voz do trono é uma proclamação da santidade de Deus. A voz do trono é um anúncio de boas novas, decretando que a terra está cheia da sua glória. Talvez nós estejamos olhando hoje para as circunstâncias e olhando a terra não cheia da glória de Deus, cheia de problemas, cheia de doenças, cheia de tantas outras dificuldades econômicas, familiares, mas a proclamação que sai do trono é de que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E é essa proclamação que nós precisamos liberar, porque existe um poder de Deus quando nós anunciamos a palavra sobre o caos. Assim como Deus levantou Ezequiel para profetizar sobre o vale de ossos secos, ele olhou e ele viu só os esqueletos ali espalhados pelo chão. Mas Deus perguntou a ele: o que você vê? Eu vejo ossos secos, sem vida, sem nada, não existe nenhuma possibilidade aí de vida. Mas quando Deus perguntou a ele: será que eles podem viver? Ezequiel disse: só tu sabes, Senhor. O que Deus pediu para ele fazer? Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Então, quando nós ouvimos qualquer voz, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, e nós precisamos ouvir a voz de Deus na nossa vida, na nossa família.
como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Existem várias maneiras de nós ouvirmos a voz de Deus. E a primeira delas é pela nossa consciência. Você sabe que desde a nossa infância você nem precisou aprender aquilo que era certo e aquilo que era errado. Porque existe uma consciência divina daquilo que é certo e daquilo que é errado, que vem desde as nossas origens. E lá em 1 Samuel 24, versículo 5, sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Isso aconteceu com Davi. Ele estava numa perseguição acirrada causada por Saul, que começou a ter ciúmes dele, do sucesso dele, dos resultados que ele tinha, e começou a persegui-lo. E ele foi com 3.000 homens perseguindo a Davi. E Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não fez por respeito, porque ele era o escolhido de Deus, era o rei, ele era uma autoridade. E o que aconteceu? Ele apenas cortou a barra do manto de Saul, mas isso causou um peso na consciência dele. Ele ficou pensando, eu não deveria nem ter feito isso, nem ter me aproximado tanto assim do perigo, porque eu poderia ter dado voz, dado ouvidos àquilo que a minha alma queria e cometer um erro. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente se dá por seguro e fica passando muito perto do pecado e acaba caindo. Então a nossa consciência, ainda que ninguém tenha te dito que é certo ou que é errado, você tem dentro de você essa consciência. Assim como uma criança que ninguém ensina aquela criança a pecar, ninguém precisou ensinar, ela já nasce com aquela tendência de fazer coisas certas e coisas erradas. Então nós temos essa consciência de quando nós estamos fazendo algo certo ou algo errado. E a segunda forma de nós ouvirmos a voz de Deus é pela natureza. Quantas vezes você já não se deparou diante de um pôr do sol? Quantas vezes você já não se deparou olhando para o céu e se admirando da grandeza de Deus? Em Romanos 1:20 fala, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. Então, nós não temos desculpa para dizer, não consigo ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos sim a voz de Deus, nós percebemos Deus por tudo o que Ele já criou. Nós não podemos ficar só com essa parte de só olhar para a natureza e ver, não, senão nós vamos incorrer num erro de adorar a criatura, aquilo que ele criou, ao invés do Criador. Por isso nós precisamos também ouvir a voz de Deus pelas Escrituras, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz a respeito de tudo. Assim como existe uma televisão com seu manual, um celular com seu manual, a Bíblia é o nosso manual. Ela detalha tudo a nosso respeito, tanto daquilo que podemos, do que não podemos, dos princípios de Deus para reger a nossa vida, para conduzir a nossa vida, para que possamos ter resultados saudáveis, para termos qualidade de vida, para termos vida em abundância. Lucas 24:45 diz, então lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Então, quando você for ler a palavra de Deus, peça para que o Espírito Santo abra sua mente para que você possa entender a palavra de Deus, entender aquilo que Ele deixou escrito para nós, porque Ele é quem inspirou aqueles homens a escrever, então Ele também vai abrir a nossa mente para que possamos entender as Escrituras, porque ela foi divinamente inspirada. A quarta forma que nós vamos ouvir a voz de Deus é por meio de anjos. E como assim por meio de anjos? Sim, por meio de anjos. Em Gênesis 22:15 diz assim, então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. O anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Quando Maria concebeu, ela recebeu a visita também de um anjo. E muitos outros casos na Bíblia. Você pode até perguntar, mas você já ouviu a voz de Deus por meio de anjos? Não, mas a palavra de Deus diz que
isso acontece, tem pessoas que já tiveram esse tipo de experiência, mas é uma das formas com que Deus fala conosco. Uma outra forma é a revelação. Gálatas 1,12 diz: não recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Então tem coisas que Deus vai te revelar, que Ele vai te mostrar. Ninguém te falou nada, não foi algo que um desses mentores que você segue te disse, não, foi Deus quem te falou. Ele vai trazer uma convicção, vai te mostrar algo, vai te revelar algo. Olha, você não pode, a partir de hoje, dar margem para isso, porque se você fizer dessa forma, você vai ser atropelado, você vai cair, você vai perecer. Então tem coisas que Deus nos revela para que nós possamos fazer. Ele pode te revelar um propósito para que você comece a fazer, ele pode te revelar algo que está prendendo a tua vida para que você tenha a direção de como você vencer essa situação. Por exemplo, assim que eu me converti, eu tinha muitas guerras na minha mente. Então, Deus me revelou o seguinte: você tem que declarar a palavra de Deus. Escolhe versículos bíblicos nessa área onde você enfrenta dificuldade e começa a declarar. E eu comecei a fazer isso. E eu tive vitória naquela área, porque Deus me revelou o que eu precisava fazer. E uma outra forma de Deus falar conosco é por meio das autoridades. Em Atos capítulo 4, versículo 5 diz: no dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. E também em Romanos 13:1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Então, quem são essas autoridades? As autoridades são, primeiramente, os nossos pais, que nós precisamos respeitar, nos sujeitar à autoridade dos nossos pais. Os nossos professores são autoridades dentro da sala de aula sobre a nossa vida. Os nossos governantes, os nossos pastores, os nossos líderes são autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida. Outra forma de nós ouvirmos a voz de Deus é por uma impressão, por uma intuição. De repente você está de boa num lugar e você tem uma certa intuição. Eu estou sentindo que eu preciso não ir por essa rua. Eu vou por um outro caminho, porque talvez naquela rua ali que você escolheu ir, que você iria, houvesse algum tipo de situação que iria lhe prejudicar. E em Jó, capítulo 38, versículo 36, diz: quem dá a intuição ao coração e instintualmente. Então, a intuição, essa impressão que nós temos no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas emoções, elas são uma forma de Deus se revelar a nós e de nós ouvirmos a voz de Deus sobre determinada coisa. A oitava forma de Deus falar conosco, de nós ouvirmos a voz dele, é por meio de sonhos e visões. Em Gênesis 37, o versículo 5, fala: certa noite José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. E todos esses sonhos que Deus entregou a José, eles aconteceram no tempo de Deus. Porque as coisas, elas não são assim. Deus te dá um sonho hoje, daqui a uma semana já se realizou. E nós, nessa geração que nós estamos, nós temos essa tendência de querer tudo para ontem, de achar que tudo tem que ser no nosso tempo. Mas existe algo que se chama processo, existe um tempo de Deus para todas as coisas. A palavra mesmo diz que existe um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. E é Deus quem determina o tempo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Ele pode ter te dado uma promessa, um sonho, uma visão, mas nem sempre essa visão é para amanhã. Essa visão pode ser uma visão para um futuro próximo ou um futuro distante. A outra forma que nós ouvimos a voz de Deus é por meio de imagens. Em Atos dos Apóstolos 21, versículo 11, diz: ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e mãos. Em seguida disso, o Espírito Santo declara: assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Então essa é uma forma também de Deus nos falar.
Você às vezes olha para determinado objeto e aquele objeto te traz uma impressão, te traz uma revelação de algo que vai acontecer, assim como foi esse profeta Ágabo que viu o cinto de Paulo e ele falou que o dono daquele cinto seria preso, seria amarrado pelos judeus em Jerusalém, e isso aconteceu. Então você pode ver uma imagem física mesmo, ou algo só realmente na sua imaginação, na sua visão, que você olha e enxerga no mundo espiritual e Deus te fala por meio daquela imagem. A outra forma de Deus falar conosco, de ouvirmos a voz de Deus, é pelas circunstâncias. Em Jeremias 18, versículo 2, é um exemplo disso. Falou o Senhor assim: desça à casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Somente quando Jeremias ouviu e obedeceu essa voz de Deus, ele foi até a casa do oleiro, e quando ele chegou lá, começou a olhar a maneira como o oleiro trabalhava a massa, Deus começou a falar com ele. Deus começou a dizer que assim ele trabalhava na nossa vida. E é dessa forma que Deus também fala conosco. Às vezes você está olhando um pássaro voando e Deus ali começa a falar com você. Às vezes você está passando de ônibus em determinado lugar, você vê algo e Deus começa ali a falar com você. Então são pelas circunstâncias. Outra forma de Deus falar conosco é por meio dos conselheiros. Em Provérbios 11:14 diz: sem uma liderança sábia a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Então é bom ouvir conselhos, mas ouvir conselho das pessoas certas, porque tem pessoas que só vão reforçar aquilo que nós queremos ouvir. Então nós precisamos buscar conselhos, ouvir pessoas que são sábias para nos orientar, para nos dirigir. E a outra forma de Deus falar conosco, de ouvirmos a voz de Deus, é trazendo uma convicção. É algo que não precisou ninguém te falar. Você leu talvez um texto da palavra e Deus te trouxe uma convicção ali de que aquela palavra é para você. Hebreus 11:1 fala que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção de coisas que não vemos. Diante de todas essas vozes que nós temos ouvido atualmente, nós precisamos aprender a discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que vai nos favorecer e aquilo que vai nos prejudicar. E por isso nós precisamos desprezar as más notícias. O que é uma má notícia? Uma má notícia é tudo aquilo que envolve a distorção de fatos. É uma meia-verdade, é uma verdade incompleta, é a omissão de algumas coisas. Então são fatos incompletos, é uma informação falsa, é quando existem más motivações por causa daquela informação. As pessoas querem alcançar um outro objetivo, porque como nós vimos lá no versículo inicial, não existe uma voz sem propósito, não existe uma voz sem que essa voz queira um objetivo, chegar num alvo. Então todas as vozes, elas têm significado, elas têm propósito, elas têm sentido. Então toda má notícia, ela traz conclusões incorretas. Pega parte da verdade, distorce essa verdade para chegar a uma conclusão incorreta. Isso é uma má notícia. Não é só notícia de morte, mas o que está também por detrás de tudo aquilo que nós lemos, ouvimos, conversamos com pessoas, com família. Então nós precisamos saber discernir o que é uma má notícia. Toda má notícia, ela tem também uma solução que não é bíblica, que não tem respaldo na palavra de Deus. Uma notícia que incite a rebelião, por exemplo, que incite você a fazer quebra-quebra pelas ruas, isso não é bíblico, isso é rebelião. Então uma má notícia, ela tem todas essas características: fatos distorcidos, fatos incompletos, informações falsas, motivação errada, conclusão incorreta e uma solução que não é bíblica. Como é que eu vou descobrir uma má notícia? Então você vai fazer 5 perguntas. Qual é a razão para essa pessoa, ou para esse grupo, ou para esse livro, ou para quem quer que seja que você está se submetendo àquela voz? Qual é a razão para se dizer isso? Onde se conseguiu essas informações? Foram averiguadas essas informações diretamente?
existem provas desses fatos, pode-se citar essa pessoa ou esse grupo depois que você for averiguar os fatos. Então, por aí você já vai descobrir se é ou não é uma má notícia, se é uma fofoca, se é um boato, se é algo que vai te prejudicar. E tem muitas pessoas que chegam com um discurso arrumado, com algo muito bem elaborado, mas misturado com mentira. A Bíblia chama isso de sofisma, que é uma verdade misturada com mentira, com calúnia, com falsidade, com tudo que não presta. É um sofisma, é uma aparência de verdade, mas não tem uma verdade completa. Está misturado ali e tem um objetivo de enganar em alguma coisa para cumprir um objetivo da pessoa que está falando. Talvez para ela se promover, para ela denegrir a imagem do outro, enfim. Existem várias motivações nisso. Contaminação é receber uma má notícia e acreditar que ela é verdadeira. Em Provérbios 26, 22 fala sobre as palavras do maldizente, que são terríveis, que elas vão descendo e vão trazendo amargura, vão prendendo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Em Hebreus 12, 15, Deus nos diz que não haja nenhuma raiz de amargura que vá minando você e que te perturbe, porque muitos estão presos por ela. E leia também 2 Samuel, capítulo 15, o versículo de 1 a 6. E o que acontece se uma má notícia não for eliminada? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Lá em Mateus 18, versículo 15, diz o seguinte: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular, chame a atenção dele para esse erro que foi cometido. Se ele te ouvir, tudo bem, ele está recuperado, você recuperou, né, o relacionamento, fez ali as pazes, ou você esclareceu pontos que precisavam ser esclarecidos. Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 e fale novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Mesmo assim, se essa pessoa não quiser ouvir, então apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, nós precisamos dar oportunidade para a pessoa de se retratar ou de esclarecer, mas se a pessoa não quiser esclarecer, então você vai fazer o que a palavra de Deus diz, trata como gentil. O que é o gentil na palavra? É aquele que não tem nada a ver com o reino. Então, fique na sua, deixa o outro de lado e bola para frente. Como limpar a nossa mente? Primeira coisa que nós precisamos fazer, que todos sabemos, é limpar pela palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus e pedir para Deus limpar a nossa mente, porque o que nos lava é a palavra. E a segunda coisa é orar para que Deus dê amor para todos os envolvidos, porque quando surge esse tipo de situação, existe também muitas animosidades. Então, ore para que Deus dê amor, para que você consiga lidar com aquela situação com amor, porque muitas vezes a gente vai lidar, com a situação mais de cara fechada, com sentimento de vingança e com tantas outras coisas que não cabem. E renove a sua mente com a palavra. Então, esse foi o nosso estudo de hoje para a célula, sobre vozes, que tipo de voz nós estamos ouvindo, o que tem respaldado, a nossa vida, a nossa caminhada. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Nós já sabemos como que podemos ouvir a voz de Deus. Busque essas fontes, peça do Senhor: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, me dê discernimento, me dê direção, me ajuda. Só que você tem que fazer a parte prática, não é só pedir, você tem que abrir o caminho para Deus falar contigo, lendo a palavra de Deus, ouvindo ministrações da palavra, buscando ao Senhor. Lá em Mateus 6,33 diz isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, que o Senhor abra o teu entendimento, que Ele abra o teu coração, e que você busque a cada dia o reino de Deus e a sua justiça. Que você aprenda na palavra dele a orar, a pedir,
que Ele te dê discernimento, que Ele te dê força e coragem diante de todas as coisas, que Ele te faça mais do que vencedor e vitorioso em todas as circunstâncias, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre ti a luz dele e te dê paz.